Glória a Deus. Felizes com Jesus? Amém. Foi fraco. Felizes com Jesus? Amém. Dá um aplauso para Jesus, então. Deve ter alguém aplaudindo o Flamengo agora, aplaudindo o Atlético. Nós vamos aplaudir Jesus, que é melhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Uma família sobre a rocha. Eu sou o Dante, ela é Lourdinha. Temos 3 filhos, 3 crianças. A caçula tem 24. Vai fazer 24, a caçula criança. Todos 3 voaram e nos deixaram sozinhos em casa. Ou seja, vivemos em lua de mel, gente. Eternamente. Amém. Como o Dante disse, né, nós estamos aí a gente brincou ali, né, o pastor Érico disse que estou convivendo muito com o Dante. Falei, pastor, 34 anos que eu estou convivendo com ele, né? Nos casamos há 34 anos atrás, casei muito jovem, antes que vocês, né, se assustem. Eu também, muito jovem. Casei muito novinha, Dante também bem novinho. E aí estamos nessa jornada, né? Como ele disse, a caçula tem 24, vai fazer agora semana que vem, e o mais velho tem 31. E tem uma no meio aí de 28. Nenhum casados, não temos netos, viu? Por enquanto. Mas a gente queria compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no nosso coração sobre o que é uma família sobre a rocha. Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Você vai projetar aí? Mateus 7, 24, diz assim. Amém? Todo mundo achou? Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. A minha versão que eu vou ler é uma versão na linguagem de hoje, é uma versão mais popular, pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente, mas a essência será a mesma, amém? Quem ouve esses meus ensinamentos, versículo 24, e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Porém, quem ouve meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Não sei quantos de vocês aqui entendem de engenharia, eu não entendo nada. Mas eu sei que não se pode construir uma casa em cima da areia. Não sei também quantos de vocês já tiveram o dissabor de ver a casa caindo. Certa vez, em uma chuva muito forte na nossa cidade, uma casa que a gente estava construindo, não era a casa que nós morávamos, ela veio ao chão. E também nós tínhamos vizinhos próximos a nós, que todas as chuvas, começava a chover forte, nós abrimos a porta da nossa casa e saíam os vizinhos correndo para a nossa casa para se abrigar, ou para a casa de outros vizinhos que tinham uma casa mais forte, porque a casa era muito frágil. Ela era construída de barro, de pau a pique, com telhado de sapê. Gente, eu vi isso, tá? Eu via casas sendo enceradas com estrume de vaca. A nossa cera era estrume de vaca. Não sei quem já viu isso aqui, né? Pelo menos algumas pessoas aqui. Eu sou tudo novinho, viu isso não? E as paredes de barro. Então, existiam alguns vizinhos que em época de chuvas fortes saíam correndo de suas casas e vinham se abrigar, porque a casa era frágil. E não uma vez apenas, realmente a casa deles veio ao chão. Isso significa para nós que uma casa, para ela ficar de pé, ela precisa ser estruturada. Ela precisa ter fundamento, ela precisa ter base, ela precisa ter alicerce. E nós vimos aqui que essa palavra que o Senhor Jesus contou para os seus discípulos, ela precisa estar edificada sobre a rocha.
Porque a rocha, ela é inquebrável, ela é firme, ela é forte, ela aguenta o tranco. Ele diz no texto, vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa permanece de pé, porque ela está construída sobre a rocha. E nesse texto que nós lemos, o Senhor nos diz, compara os ensinamentos dele, a palavra dele, a essa rocha. E nós queremos então a nossa vida, ela precisa estar edificada, construída sobre essa rocha. E a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, ele precisa ser construído, estar sendo construído. Eu vou falar por que está sendo construído sobre a rocha. A nossa família, ela é um projeto de vida em construção. Eu queria que você falasse isso comigo. Minha família é um projeto em construção. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nenhuma família está pronta. Nós estamos construindo. Tem 34 anos que nós estamos construindo a nossa família. E vamos continuar construindo até que o Senhor permita estarmos juntos, ou Ele partir, ou eu partir, ou Jesus voltar. Porque nós estamos continuamente aprendendo, sendo reciclados, sendo podados, sendo reformados. Vocês conhecem alguma família que tem uma casa que vive em reforma, gente? Faz um puxadinho aqui, aí depois quando acaba aquele faz um banheiro. O detalhe, a casa pode ser novinha, que vira e mexe o cara troca alguma coisa. Você quer mudar uma lâmpada, é que a mulher quer mudar uma torneira. É uma goteira que surge. Ela nunca está pronta. Vou construir um banheiro no quarto, não é assim, gente? Construir um banheiro no quarto, agora eu vou fazer um banheiro lá na área de serviço. A nossa vida não é diferente, a nossa família não é diferente. Nós nunca estaremos prontos, nós estaremos sempre em construção. Por quê? Porque nós estamos sendo constantemente transformados e renovados. Nós precisamos ficar atentos apenas se nós estamos edificando, construindo, reformando essa casa, essa família, sobre a rocha ou sobre a areia. Qual que é o fundamento da nossa casa? Qual que é o fundamento? Né? Para a nossa família sobreviver às lutas, às dificuldades, às rasteiras que muitas vezes passamos, aos golpes que levamos, e quem aqui não passa por problemas? Para a nossa família sobreviver e permanecer edificada, ela precisa ser edificada sobre a rocha. E na formação humana, a família tem um lugar único e insubstituível. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nenhuma entidade humana vai substituir o valor da família na vida de um ser humano. Pastor, como psicólogo, psicanalista, eu acho que vai concordar comigo. Tanto no aspecto psíquico, quanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto emocional. Nenhuma instituição social poderá realizar ou substituir os laços que existem entre os membros de uma família. E quando eu digo família, nós, graças a Deus, somos uma família, eu, meu marido, meus filhos, né? Mas hoje eu sei que existem famílias que às vezes um dos dois cônjuges já partiu, às vezes os filhos que foram criados com a avó, às vezes são mães solos, pais solos. É a sua família. Não menospreze a sua família. Amém? Quando Deus desejou criar o homem e a mulher, o pastor, né, leu aqui para nós, a sua imagem, a sua semelhança, Ele os quis em família, vivendo em uma comunidade de amor. Ele deu uma ordem: crescei e multiplicai. E isso só é possível em família. O desejo de Deus para o homem é que ele viva em família. Amém? Amém? A família e a sociedade. Gênesis 1:28 diz o seguinte: e o Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre todo animal que se move sobre a terra. É uma ordem de Deus, crescer e multiplicar. Meu pai achou que era só para ele teve 10. Então, eu fui criado numa família com 10 irmãos. Imagina a situação de uma família com 10 irmãos. O que não acontecia nessa casa? Queiram nem imaginar, tá? Que é muita coisa. A família é a sociedade. A família é o eixo da humanidade. É a célula máter. A família é algo muito importante. Eu não sei se você já pensou, alguma vez já parou para pensar a importância que você tem para a sociedade. A sua vida, você já pensou quanto você vale para a sociedade? Quanto você é importante? Tem gente que fala assim, para mim eu não estou nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Não, pensa ao seu valor para a sociedade. O que você pode fazer para a sociedade? A família é o eixo da humanidade, sua célula máter é a pedra angular. O futuro da sociedade, da igreja, passam pela família. O futuro da sociedade, o futuro da igreja, passa pela família. A família edificada na rocha, com certeza, ela tem algo de melhor para a sociedade. Então não pensa você que você não tem valor, a sua família é diferente, não tem valor, tem valor para a sociedade. Tudo que você faz na sua casa vai influenciar na sociedade, de positivo ou negativo. O seu caráter em casa, o que você fala com a sua esposa, você fala com os seus filhos, vai influenciar na vida deles, e eles um dia vão fazer o que Deus falou, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a uma mulher e serão uma só carne. Então isso vai acontecer. E agora o que essa outra família nova vai ter para oferecer para a sociedade? O que é que ela aprendeu dentro da sua casa para ela oferecer depois na sociedade? Quem não experimentou o amor no seio do lar terá muita dificuldade de conhecê-lo fora dele. Quem não conheceu o amor fraternal na sua casa dificilmente vai conhecê-lo fora, vai ter dificuldade. Eu não sei que os filhos aqui. E isso também, não só porque, como a gente disse, nenhuma instituição substitui a família, como também a própria pessoa não sabe receber amor. Você já conhece alguém que não sabe ser amada? Não sabe ser cuidada? Elas não aprenderam a ser cuidadas, elas não aprenderam a ser amadas. Eu lembro que a gente tinha uma discípula lá em Ipatinga, e aí uma vez eu disse para ela, eu falei, Ana, deixa eu te amar. E ela começou a chorar, eu disse, deixa eu cuidar de você. É tanta carência que não sabe. Não sabe, porque não viveu isso na família. Então quando a gente diz que a pessoa dificilmente vai conhecer esse amor fora, não só porque nenhuma entidade social, humana, substitui os laços familiares, como também a própria pessoa se fecha para receber o amor e o cuidado que deveria ter recebido na família. Eu não sei quantos anos cada um de vocês tem de casado, não sei, não tenho a mínima ideia, mas não importa o tempo de casado que você tem, não importa, não sei a idade do seu pai e da sua mãe, não importa a idade deles, é o seu pai e é a sua mãe. O pastor falou aqui a respeito de filhos, falar que nunca ouviu o pai falar eu te amo, né? O pastor deu um spoiler fala, esse negócio? A respeito, parece que ele leu aqui, eu não conversei nada com o pastor, não expliquei o que era não, tá amor? Mas o meu espírito é o mesmo, né? E qual de vocês aqui beija o seu pai quando encontra? Não quero constranger ninguém, tá? Mas qual de vocês beija o seu pai quando encontra? Vocês homens, que homem não chora, homem não ama, homem é bruto, não, homem é homem. Somos imagem e semelhança de Cristo, e a Bíblia diz que ele chorou. Por que o homem não chora? Por que o homem não beija o pai? Meu filho é barbudão igual eu, assim, chega e dá beijo na barba, fica os lábios um do outro, beija, abraça, por que não? Agora, quero dizer, a minha família não é a família perfeita, não, tá? Por favor, em nome de Jesus, não é. Se ela fosse perfeita, estava lá em cima já. Nós estamos aqui porque não somos perfeitos.
E não queremos aqui também ensinar ninguém a ser família perfeita. Eu digo o seguinte, que todo mundo tem problema na vida, ok, beleza. Mas só tem problema onde tem ser humano. Lá em casa tem 5 problemas. Eu, minha esposa e 3 filhos. Por enquanto, sim. Por enquanto, 5 problemas. Daqui a pouquinho é 6. Domingo atrasado, na IBD, o irmão falou a respeito de mudança de igreja, papapá. Falei, irmão, deixa eu falar um negócio. Toda igreja é perfeita, até eu chegar nela. Toda igreja é perfeitinha. Aí você, cuidado com o Dante então, hein? Falei, mas é verdade. E família é assim. A grama do vizinho que está verde, a esposa do vizinho que é melhor, o marido do vizinho que é melhor, você vive com ele? Você vive naquela família? Você convive com esse pai, com esse filho? Não. Então a sua família não é perfeita, mas é a sua família. Então cuide da sua família. O cultivo de relacionamentos saudáveis dentro do lar lança fundamento para relacionamentos saudáveis fora dele. Então aquilo que você planta dentro da sua casa, lança fundamento fora dele. A minha vida hoje é tranquila porque eu tive uma estrutura familiar muito boa. Apesar de ter 10 irmãos, tive uma boa estrutura familiar. Isso hoje reflete na minha vida e na vida dos meus filhos. Nas nossas amizades, no nosso relacionamento dentro da igreja. É a coisa mais gostosa quando você passa por algum lugar, você mora em uma cidade, quando você vai embora, deixa saudade. Eu sei bem de perto que nós mudamos bastante, então eu sei bem de perto o que é isso, mas os seus filhos têm a vida deles também, e o que eles vão deixar quando eu passar por alguma cidade? Por alguma igreja? O que eles vão dar para a sociedade de bom? Só que quando você planta vento, colhe tempestade, é lei da semeadura. Então quando nós semeamos na sociedade, Dante, mas está tudo tão complicado. Sim, o mundo está de cabeça para baixo, a igreja está de cabeça para baixo, está tudo. O que eu posso fazer para influenciar isso? Para melhorar? Eu posso pegar a minha família e colocar sobre a rocha. Eu posso pegar a minha família para servir de alicerce para outras, como o pastor disse, sai daqui, fale com outras pessoas. Mostre para outras pessoas que vale a pena investir na sua família, que vale a pena amar o seu pai e a sua mãe. Não sei como que ele tratou você no passado. Eu lembro de um colega de trabalho falando, não, mas meu pai me tratou assim, assim, assim. Falei, tá bom, e você achou que estava bom? Foi bom assim? Falou, não, então você vai tratar os seus filhos assim? Se não foi bom para você, melhor, dá tempo de você interromper esse ciclo, meu amigo, e mudar com seus filhos, e tratar de forma melhor. O seu pai talvez te deu o que ele tinha de melhor para dar na época. Te deu isso, mas você pode melhorar. Além disso, relacionamentos saudáveis dentro do lar proporcionam a seus membros experiências que contribuem para a renovação e edificação da igreja e de toda a sociedade, não obstante todos os problemas que enfrentam. Então, quando nós temos problemas, quando você tem uma família alicerçada em Cristo Jesus, até os problemas são mais fáceis de serem resolvidos. Até os problemas são mais fáceis. E quando eles enfrentam problema na rua também, vão saber lidar com eles. Porque eles têm base. No entanto, nos dias de hoje, viver em família tem se mostrado cada vez mais um desafio. Mais desafiador. Estão tornando pessoas egoístas, que só pensam nelas mesmas. Você chega dentro de uma casa, às vezes, se tem 4 pessoas, 5 na família, cada um está no celular, um está no joguinho, outro está no WhatsApp, outro está no Instagram, outro está no Facebook, outro quer ver um jogo, mas não sentam para conversar, para bater um papo. Não sentam para falar como foi o dia. Seu dia foi bom? Como é que você passou? Não, não tem isso, não tem. É um desgaste total, não conseguem dialogar. Pessoas estranhas, como o pastor também falou isso aqui, dentro da mesma casa, pessoas estranhas dentro da mesma casa, parece que não se conhece mais. É a coisa mais... às vezes eu vejo casamento, já vi casamento de 30 anos acabar, a pessoa fala assim, mas 30 anos de casado acabou? Não, ele não acabou com 30 anos, ele já estava acabado há muito tempo lá atrás, só se separou agora. Mas já estava acabado ao longo da caminhada, ele foi sendo destruído, a areia foi saindo, foi tirando a areia da base, até a base
não aguentar mais. A base talvez eram os filhos que estavam em casa ainda. Talvez esses filhos eram a base. Aí o filho casou, foi embora, ruiu a casa. O que não pode acontecer. Aí o casal olha um para o outro, quem é você? Quem nós estamos fazendo junto? Cultive, tá? O seu casamento. Então, não é fácil, né? Nesse processo de construção da nossa casa, da nossa família, para que nós evitemos, né, que esses relacionamentos eles fiquem deteriorados, para que nossa casa se torne um lugar de pessoas estranhas que dividem o mesmo teto. Quando eu estava pensando, escrevendo aqui, eu lembrei de um hostel ou de um motel, né? Onde tem um monte de gente dormindo debaixo do mesmo teto, mas ninguém sabe quem é quem, ninguém conhece ninguém. Muitas vezes dentro das nossas casas está acontecendo isso. Muitas vezes nós não sabemos o que está passando no coração do nosso cônjuge. Nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos filhos. E nem nos interessamos em saber. Eu já tenho os meus problemas. Eu já tenho as minhas dores. Né? Nos tornamos, às vezes, pessoas egoístas, interessadas apenas nos seus próprios interesses. E família, entre aspas, se torna um grupo de pessoas que vive debaixo do mesmo teto, cada um vivendo por sua conta. E esse não é o conceito de família que o Senhor tem para mim e nem para você. Para que a gente possa não permitir que isso aconteça, tem alguns princípios bíblicos que devem ser praticados na nossa família. A gente vai agilizar aqui para não tomar muito tempo, viu? Nós vamos falar sobre 7 princípios, nós não vamos esgotá-los, vamos falar sobre 7 que a gente selecionou, são muito mais. Mas o primeiro princípio que é necessário dentro de uma casa, para que essa família permaneça edificada sobre a rocha, é o princípio da compreensão. Nós precisamos compreender um ao outro. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz que vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sabe, é muito difícil quando você encontra um conflito de gerações. Eu passei por isso na minha adolescência, na minha juventude. Quem não passou? Só que quando nos tornamos pais e pais de adolescentes, nós esquecemos que nós já fomos adolescentes também. Nós achamos que não, tem que ser a minha palavra, pronto, acabou, eu sou mais velho, eu que sei. Converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais também compreende a compreensão. Por serem de gerações diferentes, surgem conflitos. O pai quer mostrar para o filho que está certo e o filho quer provar para o pai que tem razão. Mas nós temos que entender uma coisa, pais e filhos. Por mais que haja um abismo entre as gerações, por mais que haja uma diferença de gerações, eu quero que você guarde no seu coração que maior é o que une vocês do que aquilo que separa. Amém. Maior é aquilo que une, maior é aquilo que vai te fazer vocês, tornar vocês uma família. É muito maior do que aquilo que pode separar vocês. Da mesma forma, irmãos, Dante teve 10 irmãos, você imagina, né, gente? Como é que devia ser? Não quero nem imaginar. Eu tive 3 filhos e, né? Mas irmãos, muitas vezes a briga, a disputa pela atenção dos pais, a guerra, inveja. E muitas vezes o culpado disso são os próprios pais. Desculpa isso se está batendo aí em alguém. Nós somos pais também. Que tratam um filho diferente do outro, que exaltam um filho e rebaixa o outro. Mas se você viveu isso, não é justificativa para que você trate o seu irmão com desprezo
ou que você tem inveja, porque eu quero dizer uma coisa para você. Eu não conheço você, eu não sei quem você é, não sei de onde você vem, não conheço sua família, eu não sei se seu pai ou sua mãe erraram com você, os meus erraram comigo, eu errei com os meus filhos, mas eu quero te dizer que nós temos um pai que nunca errou comigo e nunca vai errar com você, que ele se chama Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Esse nunca falhou e nunca vai falhar. Ele não errou comigo, ele não errou com você e ele nunca vai errar. É necessário que os irmãos também pratiquem compreensão. Precisamos entender dentro da nossa casa que, embora sejamos uma família, nós somos seres individuais. Cada ser humano é único. Cada ser humano sente de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente, pode ter sonhos diferentes, aspirações diferentes, desejos diferentes, e nós, como família, nós temos a obrigação de compreender a diferença do nosso membro da nossa família, seja o nosso cônjuge, seja o nosso pai, seja o nosso filho, seja os nossos tios, avós. Grande problema que a gente vê em alguns jovens são os pais querendo que eles vivam o sonho deles. Eu quero que o meu filho faça, engenharia civil, porque eu sempre sonhei em ser engenheiro e eu nunca quis. Mas você já perguntou para o seu filho se ele quer ser engenheiro? Eu quero que a minha filha faça um curso de modelo. Ela é muito bonita, ela é alta, esguia. Ela vai ser modelo, porque quando eu era adolescente eu também era bonita, minha mãe queria que eu fosse e eu queria ser, mas a minha mãe não deixou, então agora eu quero que ela seja. Mas você já perguntou para sua filha se é isso que ela sonha? Ou se ela quer ser veterinária e ficar lá no meio do pasto, de bota e calça jeans e chapéu, fazendo parto de bezerro? Você precisa entender, pai e mãe, que o seu filho não é uma extensão de você. Não é uma cópia sua. Ele é um ser, um indivíduo. E nós precisamos de entender isso e não exaltar e nem menosprezar. Nós temos que entender que porque você é diferente de mim e eu sou diferente de você, eu não sou melhor nem pior que você. E você não é melhor nem pior do que eu. Amém? Segundo princípio que nós devemos praticar dentro da nossa casa é o princípio da aceitação. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos aceitar uns aos outros, apesar dos defeitos, das falhas, dos erros. Sabe qual que é o grande problema nosso, ser humano? É que nós julgamos as pessoas pelas ações e a nós mesmos pelas intenções. Vou explicar. Às vezes, na melhor das intenções, eu piso na bola com alguém. Já aconteceu com vocês? A sua intenção era boa, mas aí você saiu pela culatra e você acabou enfiando os pés pelas mãos. Mas você se justifica, mas a minha intenção era boa. Mas se alguém fizer a mesma coisa com você, você não quer nem saber qual foi a intenção dela. Você olha o que foi feito. Estar em família é aceitar o outro com defeito, com qualidade, com os erros que comete, com os roncos à noite, com o mau hálito pela manhã. Eu quero que você entenda que ninguém é perfeito, você também não é, eu também não sou. Mas não podemos exigir que o outro seja perfeito. Nós às vezes somos perfeitos, mas queremos que o nosso filho seja perfeito. Que o nosso marido seja perfeito, que a nossa esposa seja perfeita, que o nosso pai seja perfeito. O que nós precisamos entender é que Deus te aceita da forma que você é. Ele não te deixa como você está, mas te aceita como você é. E
mesmo sendo diferente de mim, com todos os seus erros e com todos os seus defeitos, você é alvo do amor de Deus. Você tem que ter em mente que aquela pessoa que está dentro da sua casa, que é da sua família, ela pode ser diferente de você. Ela pode ter defeitos que você não gosta, cometer erros que você não gosta, mas ela também é alvo do amor de Deus. Deus nos aceita como somos e deseja que nós também aceitemos nossa família. Isso é graça. Precisamos respeitar a singularidade, a individualidade de cada membro da nossa família. Entretanto, e cabe um parênteses, não podemos nos omitir quando houver necessidade do confronto. Em amor. Por amar tanto o meu marido, eu vou confrontá-lo. Por amar tanto os meus filhos, eu vou confrontá-los. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Confrontar é diferente de lançar em rosto. Confrontar é diferente de julgar. Confrontar é diferente de acusar. Confrontar é diferente de condenar. O confronto ele é feito em amor. Mas como eu vou saber a hora? Você vai pedir a Deus graça e sabedoria para saber a hora que você pode confrontar. E é importante você saber que não é jogando em rosto, não é acusando, não é condenando. Terceiro princípio, o princípio do perdão. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e o 22. Porque então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? 7 tá bom, né, gente? Já foi muito, não foi? Mas Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7 por dia. Tá? Temos que conscientizar que somos todos falhos. E que muitas vezes as minhas atitudes ferem o meu marido. Muitas vezes as minhas atitudes ferem os meus filhos. Muitas vezes as minhas atitudes feriram os meus pais. Assim como muitas vezes eles me feriram. Assim como muitas vezes o Dante me feriu. Ou os meus filhos me feriram. Por isso é necessário a prática diária do perdão. Ele precisa ser constante. Fala comigo, constante. E diário, fala diário. Afinal, as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que mais nos ferem. Sabe por quê? Se você passar na rua, aqui na cidade muito pequena é difícil acontecer, mas digamos que chega alguém de fora que você não conhece. Se essa pessoa que você nunca viu na vida, você não conhece, se ela for mal educada, se ela for grossa com você, se ela for ríspida, que diferença que vai fazer na sua vida? Mas se o seu marido, se o seu filho, se o seu pai for ríspido com você, a ferida está aberta. E se você não perdoar, a ferida vai só abrindo. Eu aprendi fazendo um curso que chama Casados para Sempre, depois ministrando esse curso, que o que faz a gota, o copo entornar, não é a última gota. Vocês sabiam disso? Se você colocar um copo debaixo da torneira, que dá um pingo por dia, deixa o copo ali, uma hora o que vai acontecer? Ele vai transbordar, não vai? Por que ele vai transbordar? Por causa da última gota? Não. Por causa da primeira. Porque se ele der uma gota e você pegar e esvaziar, ele nunca vai encher. A nossa casa, a gente precisa de esvaziar o copo todos os dias. Porque senão ele vai transbordar. E na hora que ele transbordar, é tempestade. Então, se você tem algo para perdoar do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, do seu primo, o momento é agora. Não deixa o copo transbordar.
Porque se ele transbordar, ele causa uma tempestade. E perdão não é sobre coisas grandes não, tá? A gente gosta de falar sempre do dia a dia. É do hoje. É coisas pequenas. É coisas que você quebrou um copo, a esposa achou ruim com você, e vocês dormem de bico um pro outro. E nesse tempo aí de dormir, pode dar brecha para o diabo trabalhar. E as coisas acumularem. Uma coisa a mais. mais. Então é bom cortar. Perdão é decisão. A gente decide perdoar. A gente não sente perdão não, viu? Se eu sentir de Deus, eu vou sentir. Eu não senti no meu coração que eu devo perdoar. Pois eu vou te falar assim, a palavra diz assim como você perdoa, eu vou perdoar. Não é isso que lá a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas. Como é que fala? Assim como nós perdoamos. Como é que você está perdoando seu marido? Perdoando assim, não quer saber mais de falar com você, não? É assim que Deus vai te perdoar. Amanhã a gente resolve. Tá? Então, perdão a gente não sente, a gente decide. Princípio do diálogo. Esse está difícil de achar. Esse está complicado. Tiago 1,19 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Saber ouvir é uma virtude, mas mais do que ouvir, precisamos escutar uns aos outros dentro da nossa casa. Eu achei interessante, minha esposa fez uma correção nesse tópico ali, e ela mandou mensagem: você leu de novo, você viu que eu fiz uma correção aí? Eu falei: tá, vou olhar aqui. Eu olhei, na hora eu achei. Falei: achei onde é que ela mexeu. Vou lavar uma roupinha suja aqui. Homens, nós não gostamos de escutar, nós só ouvimos. Deixa eu explicar aqui. Escutar, não, deixa eu voltar atrás aqui, espera um pouquinho. Mais do que ouvir, precisamos escutar uns aos outros na nossa casa. Enquanto ouvir é um processo mecânico do corpo humano relacionado ao sentido da audição. Escutar é uma ação que depende da vontade de prestar atenção e tentar entender o que está sendo dito, refletir. Homem não gosta de escutar, só de ouvir, mas não escuta. Eu tenho esse cérebro, estava na roupa suja por isso. Eu tenho esse caso seríssimo comigo. Mas eu não te falei, você não prestou atenção, que eu falei. Eu acho que ela corrigiu por minha causa. Para jogar na minha, lançar em rosto. Foi não. Mas é sério isso. A gente não para. Eu já vi coisa tremenda dentro das igrejas. Normal isso. O pastor fala assim: abre a Bíblia no livro de Salmos, capítulo tal, versículo tal. É para o irmão do seu lado: qual capítulo que ele falou mesmo? Por quê? Não ouviu, escutou, só ouviu. Mas não, eu já aconteceu comigo um monte de vezes também. Eu olhei a Bíblia do irmão, deixa eu colar do irmão, o que que irmão? Onde o irmão está? Se ele estiver errado, eu vou junto, vou pro buraco junto. Mas é verdade, a gente não está prestando atenção. E o homem tem esse grave defeito em casa. Homens, por favor, parem para escutar suas esposas. Em nome de Jesus. Alguns dizem que temos 2 ouvidos e uma boca, né? Que é para ouvir mais e falar menos. Mas temos que saber colocar para fora aquilo que nos incomoda sem ofender uns aos outros. Então eu não vou falar, eu vou ficar calado dentro de casa, eu não falo nada, estou mudo agora. Sou mudo. Não é isso que você vai fazer em casa. Você tem que saber falar e saber a hora de falar e como falar. Porque às vezes é muito mais importante como você fala do que o que você fala. Quer um exemplo? O pastor me pede alguma coisa e fala: não, pastor, não posso fazer. Não, a gente pode fazer isso? Não! Falei a mesma coisa, não. Só alguma diferença na hora de falar ou não. Então o que você fala às vezes é mais importante como você fala do que o que você fala. Se tem algo para conversar, converse. Se está te incomodando, chama a pessoa e conversa e resolve. Não, eu vou ficar calado. Então não é você ficar calado, é saber falar. Uma coisa que eu gosto muito de falar em culto de casais: você fala com a sua esposa o que você gostaria de ouvir?
Você fala com o seu esposo o que você gostaria de ouvir? Você fala com o seu filho o que você gostaria de ouvir? Antes de falar, fala para você mesmo e ouve você. Não gostei de ouvir isso, então não fala com a pessoa. Se você não vai gostar de ouvir. 9 horas. Já estamos encerrando. Onde que eu estou? Sim. Princípio da confiança. Aqui, o texto aqui. Ó. Posso ler? Pode ler, pode. Colossenses capítulo Princípio 3, da confiança. de 13 a 17. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, cantando ao Senhor com graça. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A confiança é um fator que incentiva relacionamentos saudáveis na família. Precisamos confiar um no outro, saber que podemos contar um com o outro nos momentos mais difíceis, que jamais estaremos só. Hoje em dia, a coisa mais difícil é confiança. E às vezes levamos nossos problemas para fora de casa, porque não confiamos na esposa, não confiamos nos nossos filhos, ou não confiamos nos nossos pais. Filhos que não confiam nos pais, pais que não confiam nos filhos, esposa que não confia no esposo, e leva o problema para fora de casa. Uma vez deveria sentar em casa e resolver os problemas. Por que não faz isso? Porque não confia. Se eu falar isso, o que ele vai falar comigo? Se eu falar isso para meu pai, o que meu pai vai fazer comigo? Se eu falar isso com a minha esposa, o que ela vai fazer comigo? Ou com o meu esposo? Então aprenda a confiar um no outro. E na hora que você tiver um problema sério, com certeza, o ombro que você vai achar para te apoiar é o ombro da sua esposa, é o ombro do seu esposo. Quando o seu filho precisar, ele tem que procurar, ele tem que ter liberdade de procurar você. Ele não pode ter a expectativa de buscar num vizinho, no pai de um amigo, um ombro para chorar. E às vezes, o coração está sangrando dentro de casa, mas não para de sangrar porque não tem confiança para falar. Quantos casamentos estão assim? Quantos relacionamentos de pais e filhos estão assim? Por um detalhe simples: falta de confiança. Não foi conquistada, não foi criada a confiança, não criou uma expectativa de confiança. A gente gosta muito do lugar de conversar, tudo vai resolver, coisa maior, senta na mesa para conversar. Detalhe, nossa família não é perfeita, mas a gente senta na mesa para conversar, para resolver, vamos fazer isso, vamos viajar, vamos trocar um carro. Ah, mas seu filho tem que dar palpite? Ele não vai dar palpite, ele vai participar. Quem vai comprar sou eu e a minha esposa. Eles vão participar, a família tem que participar, tem que estar junta. Amém? Princípio do amor. João está aqui. Gabriel, pode ler. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós também vos ameis. A Bíblia é cheia de exemplos do amor de Deus por você e por mim, e do amor do Pai por seus filhos. Da mesma forma, Deus espera que também nos amemos como Ele nos amou e nos ama. Podemos expressar o amor através de afeição, toque, contato físico, proximidade, afirmação, maneira como falamos, como encorajamos, incentivamos uns aos outros. Eu quero abrir um parênteses e falar uma coisa muito séria aqui, que eu não sei se acontece aqui, mas uma coisa muito séria mesmo, que em relação ao marido e esposa, e motivar, incentivar a fazer as coisas. E uma delas, que eu sempre gosto de citar, tirar uma carteira de habilitação. Quantas vezes eu vi mulher falando: meu marido não deixa, ele não me incentiva, ele não me motiva, ele não me incentiva. Ou então ela fala que começou a aprender, mas quando ela começava a dirigir, tudo que ela fazia, ele reclamava, criticava, xingava, ela desistiu. Não tem uma palavra de elogio, de incentivo, nenhuma. Então, em nome de Jesus, homens de Deus, assim como servos do Senhor, nós também tivemos um filho emprestado, ele é um filho de outro pai, outra mãe. Hoje ele mora fora, ele manda mensagem, me chama de mãe. E
tudo que acontecia com ele corria para a gente. E quando ele ia falar com o pai dele, ele só ouvia coisas ruins. Certa vez a gente estava no Réveillon e ele bateu o carro num buraco, estourou o pneu, ligou pra gente. Acho que o pai dele não chegou nem a ficar sabendo. Ou falou depois e ainda ouviu, xingou, brigou. Como é que você faz quando acontece com seus filhos? Nós temos um exemplo, gente. Desculpa. Vocês me dão mais 15 minutos? 15 minutos, gente? 35, amor. Nosso filho... Fala 35, você fala 15, fica rindo à toa. Estratégia. O Dante sempre implicou muito com a gente deixar as coisas dentro do carro. Porque tudo que você deixa dentro do carro vira atrativo para quem está mal intencionado. Então, que seja um pacotinho, qualquer coisa. E nosso filho, morando já formado, morando em Viçosa, saiu de carro e deixou a pasta dentro do carro, com o notebook, com os processos que ele estava cuidando. O notebook eu tinha comprado de presente de aniversário, em 10 vezes, tinha que pagar 3 parcelas. E aí ele ligou para o Dante e falou assim: pai, eu saí aqui, estava fazendo um lanche ali, saí do trabalho. Eles abriram a porta do carro, né, forçaram a porta, amassaram e levaram. Dante disse para ele assim: mas eu cansei de te falar que não é para deixar nada dentro do carro. Ele só virou para o Dante e disse: pai, não é isso que eu preciso ouvir agora. O meu marido... Agora detalhe, deixa eu falar outra coisa com vocês, né? Para pegar esse gancho aqui agora é o seguinte: pai, você pede perdão aos seus filhos, sim, não é vergonha. Dante, na hora. Já ouvi muito isso. Pai não tem que pedir perdão a filho, pai não erra? Na hora. Será? Meu filho, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. Quando você pede perdão para os seus filhos, 2 coisas acontecem. Primeiro, você mostra para eles que pedir perdão é ser de Deus. E segundo, você ensina eles também a terem humildade de pedir perdão. E ele vai entrar aqui no princípio da confiança, ele vai confiar e falar com você. Como que você reagiria? O seu filho pode chegar para você e falar: eu cometi um erro. Às vezes a gente erra. Aconteceu ontem com a gente, vindo. Uma situação que a gente viveu no carro, eu me estressei com o Dante. E ele disse: não era o que eu precisava de ouvir. E eu falei: realmente, eu fui irresponsável. Como nós não somos perfeitos? Foi ontem. Pedi perdão para ele. Porque a gente acontece. Mas o que não pode é isso ser uma constante, ser uma rotina, ser a forma natural de você agir. E outra coisa que não pode é você não reconhecer o seu erro, não pedir perdão. Precisamos aprender a receber e a dar amor. Tem pessoas que não sabem receber. Já vi muito relacionamento de pais e filhos, quando o filho fala alguma coisa, pede, comenta alguma coisa, o pai vai conversar. Pai, você está querendo o quê? Você está dando beijinho, carinho? Está precisando de alguma coisa? Acontecia isso comigo. Está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque nunca aprendeu a receber, a dar. Não aprendeu a receber, e agora também, quando ele cresce, ele não vai saber dar também não. Não vai saber passar, porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Você só dá o que você tem. Então, por favor, em nome de Jesus, passa a semear esse amor. Eu pedi só mais 15 minutos. O princípio da honra, lei. 1 Pedro 2,17. Espera aí, que saiu aqui. Princípio da honra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Tem gente que fala assim: não, a honra é para Deus. Não. A glória ele não dá para ninguém. A honra sim. Ele falou: a quem honra, honra. Então é para honrar sim. E nós deixamos de honrar nossas esposas, de honrar os nossos filhos e honramos o lado de fora. Às vezes dentro da nossa casa, não é honrar de falar alguma coisa, não, qualquer atitude. Vai chegar uma visita, o melhor forro para a mesa, aquele prato que nunca usou, está limpinho, vai para a mesa, né, pega álcool e joga no prato e limpa. Nós está chegando, quer fazer o melhor cardápio para a visita, quer fazer tudo de melhor. E para a sua casa, você não faz. Por quê? Mulheres vão sair, vão ao médico, perfuma, roupa, tudo linda, tudo maravilhosa. Em casa, está com aquela blusa, que misericórdia.
Está num fedor diário que Jesus tem que tomar conta. Só o sangue de Jesus para dar um jeito na coisa. Então, homens, não, vocês também, tá, homens? As cuecas riscadas, cuidado. Dá um jeito. Dá um jeito aí. Honra suas esposas. Vai deitar, deita cheiroso. É uma questão de honra. Você não reconhecer o outro, querer ficar de qualquer jeito, é não dar honra à pessoa. Não incentivar, não motivar. Isso é falta de honra. Mas no de fora você dá. Para o de fora você dá. Isso é muito comum, às vezes, quando vem um pregador de fora, aquele monte de auê, né? Para o pregador que vem lá do Rio de Janeiro, vem lá de São Paulo. Quando o irmão daí vai pregar, o irmão fulano vai pregar? Nem vou lá hoje. Como se a diferença fosse o irmão, né? Como se Jesus não estivesse presente. Então, cuidado. Honra, porque honra é para nós. A glória não. A glória é para o Senhor. Essa é o que não dá para ninguém. Mas a honra sim. Então, o princípio da honra é muito importante. No seu trabalho, honrar funcionário, honrar o seu filho, honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Não larga de mão disso, por favor, em nome de Jesus. Coloque em prática. Saber que vai mudar muita coisa na sua casa. Receba bem suas visitas, tá, gente? A gente ama receber. Eu amo receber isso. Falei com o pastor Fernando ontem, a gente ama receber. Eu gosto de preparar tudo com carinho, gosto de deixar a cama cheirosinha. A visita chega lá, já está dobrada a toalha em cima da cama, sabonete, creme dental, meus meninos carregam. Mas é a mesma cerimônia quando os meninos vão chegar. Exatamente, a mesma coisa. É isso que eu ia dizer. Com ar em tudo. Banheiro cheiroso. Na mão, o banheiro, quando sabonete, creme dental, tudo é bonito, tudo arrumado, mesma coisa. A gente recebeu o pai dele, meu cunhado, qualquer pessoa é muito bem-vinda e é muito bem recebida, mas os meus filhos também são. E não tem essa de guardar aquela roupa, aquela toalha bonita, aquele lençol bonito, aquela toalha para visita. A visita usa também. Também. Mas a minha prioridade é por dentro da minha Eles casa. escolhem o cardápio, vão querer. Agora a gente está acabando, vou nem pegar ali não. Conclusão, gente. Pela graça e pelo poder de Deus, podemos conquistar paz e harmonia no nosso lar. Amém? Quem crê nisso? Amém. Mas é necessário 3 coisas. Primeira delas. Já vem cobrança. Ter Cristo como Senhor. Ter a sua família edificada sobre a rocha. Nós vimos aqui que Ele é a rocha que precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Segundo, reconhecer que cada membro da nossa família está em construção, não está pronto. E pode ser que você esteja uma obra que tem janela, mas não tem porta. O seu cônjuge está faltando o telhado, mas tem janela e porta. Mas o seu filho tem telhado e tem janela, e tem porta, mas não tem janela. Nós temos que entender que nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obra, amém? Então, tenham paciência com os membros da sua família que não estão prontos, como você também não está, beleza? Terceiro, compreender a imensa importância e impacto da humildade e do perdão nos relacionamentos familiares. O sonho de Deus é que tenhamos um lar da forma que Ele idealizou, onde todos os membros sejam unidos uns com os outros no amor, que supera todo egoísmo e todo individualismo. Deus abençoe nossas famílias, amém?